Daniel? Boa tarde, governador, secretário. Também fugindo um pouco do assunto da educação, governador, se me permite, com a divulgação por bairros dos casos confirmados do coronavírus aqui no estado, o senhor poderia detalhar quais serão as ações que serão tomadas pelo governo, se serão atitudes pontuais de acordo com a situação de cada bairro ou ações mais intensas em bairros com maior incidência do contágio, por exemplo? Nós, a princípio, estamos fazendo, Daniel, uma programação de atuação por município, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Nós estamos elaborando um mapa de risco com base em número de casos confirmados, com base em número de casos suspeitos, para a gente fazer um mapa de risco por município. Estamos elaborando, queremos concluir isso nos próximos dias, porque a gente vai ter mais informação. Você vê que as informações de hoje já são mais robustas, foram quase 380 amostras analisadas, então a gente tem mais dados para lançar na equação matemática. Então, não temos uma ação por bairro ainda, nós estamos buscando fazer uma ação por município neste momento. Quando a gente divulga por bairro, é para a gente alertar as pessoas: olha, o seu bairro tem muitas pessoas com coronavírus. Então, na hora que você for circular, e só circular naquilo que é essencial para ser feito, tome cuidado, mantenha o distanciamento das demais pessoas. Você não sabe quem está com coronavírus, quem não está. Às vezes a pessoa está com coronavírus e não tem sintomas. Então, a hora que a gente divulga por bairro, e nós já divulgamos uma vez, vamos divulgar a partir de amanhã, quarta-feira, né, todos os dias, quarta ou quinta-feira, todos os dias, para que a gente possa alertar as pessoas daquele bairro de que ele está num ambiente que exige mais cuidados em todo o estado do Espírito Santo, em todo o Brasil, em todo o mundo, mas alguns locais têm uma concentração maior de pessoas contagiadas. Rodrigo. Oi, boa noite. Rodrigo, pode falar. Boa noite, governador. Boa noite, secretário. Na verdade, a minha pergunta, acho que até já foi respondida, aí, me perdoe se eu estiver sendo repetitivo, mas eu queria saber se os alunos da rede estadual eles correm risco de repetir o ano, caso eles não consigam ter todo o conteúdo ainda esse ano. Há uma orientação geral, né, de outros estados, do país inteiro a respeito disso, ou isso está sendo discutido internamente pelo governo? Eu acho, Rodrigo, que, como eu já disse também numa outra resposta, seria precipitado da nossa parte afirmar que sim, né? O que eu posso afirmar com segurança é que nós estamos plenamente a tempo de nos planejarmos para ainda cumprir a carga horária mínima estabelecida na LDB no ano de 2020. E estamos usando este tempo que nós ainda temos, com folga ainda, para nos planejar sobre o que é melhor no momento do retorno, tendo em vista que, uma vez que teremos perdas de aprendizagem, naturalmente, prejuízos naturais num momento como esse, como eu já disse em outra resposta, que a gente tenha uma solução para depois da reabertura da escola que possa também enfrentar essas perdas e não aprofundá-las. Então, nós estamos nesse momento de planejamento, estamos a tempo de fazer isso, e porque estamos fazendo isso, eu não tenho, seria precipitado da minha parte, responder afirmativamente isso a que você pergunta. E as redes estaduais Brasil afora, pelo menos, as estaduais, com quem eu tenho mais contato, estão também exatamente nesse momento, nesse planejamento e nessa espera sobre o MEC, sobre o Conselho Nacional e também, óbvio, o desenrolar da própria pandemia para a gente saber quando é que vamos poder reabrir a escola. Geisa Andrade. Geisa. Boa noite, governador. Boa noite, secretário. Me ouve? Sim. Secretário, governador, no início da fala, o senhor falou a respeito falar mais um pouco da efetividade do programa escolar, que não seria exatamente a execução do currículo. Logo depois, o secretário falou que a plataforma, o aplicativo, serviria também de uma forma de interação professor-aluno, até mesmo com aplicação de conteúdo, de trabalho, até mesmo de provas. Como que isso vai funcionar para efeitos de nota, digamos assim, de progressão do aluno? Isso, de fato, será avaliado? O aluno precisará, de fato, entrar nessa plataforma, ou isso será muito para essa proximidade, não perder esse contato, relação aluno-escola?
O governador estamos falando a mesma coisa com expressões diferentes. Quando ele diz, eu entendi bem, governador, currículo dado, é o que eu estou falando de calendário letivo seguindo o seu curso. Porque você segue o calendário cumprindo o currículo, né? Então nós estamos usando duas expressões para falar a mesma coisa. E o que eu estou aqui dizendo nós não consideraremos o currículo dado no sentido de que o calendário letivo seguiu normalmente. Mas o conteúdo que nós vamos ministrar através do programa escolar terá uma fundamentação curricular. Ele não é um conteúdo solto do currículo. Então, nós estamos organizando isso tendo em vista nosso currículo, estamos colocando na mesma ordem que seria se houvesse aulas, mas nós não estamos considerando isso, respondendo a tua pergunta, para fins, por exemplo, de progressão. Então, quando eu digo uma prova, estou só citando um exemplo do que o professor poderia fazer, mas não é a prova que vai ter nota, vai registrar no sistema de registro acadêmico e vai computar para aprovação ou reprovação, porque isso seria cumprir o calendário letivo e é o que nós, neste momento, ainda não estamos fazendo. Aline? Boa noite, governador. Boa noite, secretário. Boa noite, colegas da comunicação. Governador, a minha pergunta é o seguinte. Assim como estabelecimentos comerciais, várias igrejas também paralisaram as atividades, né? No caso, os cultos pararam de serem realizados, mas aí voltaram a ser realizados com poucas pessoas e distanciamento social. Agora, com essa quantidade de pessoas infectadas que a gente tem visto aqui no estado, como é que fica isso? Olha, nós estamos tendo muito pouco problema com igreja até agora. Assim, os pastores, os padres têm cumprido com muita disciplina a não realização de cultos, de missas, de encontros, né? Tem mantido igrejas abertas para fazer um acolhimento de uma pessoa na igreja, para uma atenção religiosa, psicológica, para um apoio social, né, que eu acho que é importante que as igrejas fiquem abertas para isso, né, porque muita gente tem muita dificuldade num período desse e um atendimento, né, de um líder religioso pode ajudar essa família. Então nossa orientação continua a mesma, né? Acho que os pastores têm responsabilidade, os padres têm responsabilidade, as pessoas que estão à frente das igrejas têm responsabilidade, sabem que não pode aglomerar, sabem que a aglomeração pode fazer com que as pessoas fiquem doentes, percam a vida. Então essa é a orientação, Aline, que a gente tem dado e até agora poucos problemas a gente tem tido, né, com as igrejas. Natália. Governador, boa noite. Oi, secretário. Boa noite. Vou fazer uma pergunta mais direcionada à questão da saúde, sobre a situação das UTIs, para explicar, né, qual a situação hoje. Se, afinal, mais de 50% das UTIs destinadas ao coronavírus já estão ocupadas. O que o governo está pensando em fazer para resolver essa situação, né, tendo em vista que já foi relatado a dificuldade de ampliar essa quantidade de UTIs exclusivas para o Covid por conta dessa falta de respiradores, né? Porque falou isso também porque os números que nós temos não estão de vagas ocupadas, né, não estão batendo com o número de internados divulgados pela CESA. Bem, é porque, vamos lá, eu não tenho relatório de hoje de internados, Natália, assim, eu tenho os relatórios de ontem de internados, tá certo? Ontem, dia 13. Ontem, no dia 13, nós tínhamos total geral de leitos para Covid. UTI, 160, tá certo? 160 leitos preparados para Covid. Desses 160, 96 leitos Covid isolamento, que você tem que ter leitos de isolamento. E tem Covid corte, né, que você pode colocar mais de uma pessoa, porque já estão elas com coronavírus, pode ficar juntas, 64 leitos. Então, 64 mais 96, 160 leitos, né, para Covid. 86 pacientes internados em UTI, mas sendo que 84 desses pacientes síndrome respiratória aguda. Significa que desse síndrome respiratória aguda, 26 desses confirmado Covid, 17 inconclusivos e os outros pacientes sem análise. A pessoa, quando chega com a síndrome respiratória aguda num hospital, ele vai para um isolamento Covid.
vai para o isolamento, tá certo? Assim, e geralmente vai para o isolamento dos leitos para Covid. Fez o teste e não confirmou Covid, ele é deslocado para um outro hospital, tá certo? Então, sempre tem um número de pessoas internadas em leitos para coronavírus que não confirmarão coronavírus, porque estão com síndrome respiratória, mas enquanto não define que tipo de virose elas não podem ser encaminhadas para um outro hospital. Por isso é que você, na data de ontem, de 160 leitos de UTI prontos, nós tínhamos 53,75% dos leitos ocupados, mas não todos confirmarão Covid. Uma parte dessas pessoas serão outros tipos de viroses que serão encaminhados para outros hospitais e não os leitos dos hospitais de referência. Ficou claro? Fábio Linhares. Governador, boa noite já, né, para você, para o secretário. Eu queria complementar a pergunta da Natália, se a nossa capacidade de leitos atualmente é suficiente, né, já que mais da metade aí desses leitos está ocupado. E eu queria saber do secretário por que essas atividades pela TV e pela internet não podem contar como dias letivos. Afinal de contas, o aluno vai estar em frente à televisão, vai estar estudando, vai estar interagindo com o professor pelo aplicativo. Por que não pode contar efetivamente como um dia letivo? Vou responder primeiro a questão da saúde, depois o Vitor responde a questão da educação. A questão dos hospitais, sim, nós estamos trabalhando com uma certa folga, vamos dizer assim, com um certo espaço, não vamos esquecer a palavra folga, um certo espaço, tá certo? Sim, nós temos 160 preparados, estamos com 50% dele ocupado, parte Covid, parte não Covid, isso vai ser remanejado para outros hospitais, mas todo dia é assim. E a cada dia a gente tem crescido o número de leitos. Você vê que quando eu fui no Jaime Santos Neves na semana passada, nós tínhamos 113 leitos, hoje nós estamos com 160. Né? A cada dia a gente está preparando mais leitos. Então, a ideia é chegarmos até o final do mês com mais de 200 leitos preparados, né? E assim por diante, para chegarmos em julho com 445 leitos preparados. Eu repito aquilo que eu tenho falado todos os dias aqui para vocês. Eu vejo pouco problema na estrutura física e na preparação do leito. Aquilo que a gente não preparar dos hospitais públicos e filantrópicos com obras, né, nós teremos condições de requisitar hospitais privados, nós teremos condições de comprar leitos também de outros hospitais, mas tem alguns hospitais que a gente quer requisitá-los integralmente, tá certo? Se for necessário a gente fazer essa requisição. Mas o nosso problema, esse não é o maior problema nosso, a gente pode ser que seja um problema mais lá na frente, agora não. Nosso problema, por enquanto, ainda está preso a respiradores. Nós não estamos conseguindo comprar respiradores, ponto. Nós estamos mesmo. Todas as tentativas que fizemos nesses últimos dias frustraram, não conseguimos. Diversos fornecedores da China, da Rússia, da Europa, que está lá, dificilmente a gente encontra alguém, mas todos os contatos, seja nacional, sejam internacionais, nós não estamos conseguindo consolidar a compra. Hoje eu falei com o ministro Mandetta, porque eu falei com ele, olha, ele me disse o seguinte, olha, governador, nós temos 4 empresas no Brasil que tinham condições de produzir 800 respiradores até agosto, 800, as 4 empresas. Nós então colocamos diversas empresas grandes para tentar ajudar essas empresas a solucionar os seus problemas, para que a gente tenha então até agosto 15 mil respiradores. E eu formulei um pedido ao Ministério da Saúde de 300 respiradores. Estava junto com o coordenador da bancada capixaba, deputado da Vitória, pedindo apoio à bancada federal, para que a gente possa, se o governo federal resolver os respiradores. Ele também me disse que não conseguiu comprar da Ásia, da China. Conversou com o embaixador da China, não está conseguindo comprar. Então ele tem expectativa de resolver na adaptação das indústrias aqui no estado, aqui no nosso país. Então eu formulei um pedido de 300 respiradores a ele. Então quero repetir que nós estamos com todo esse cuidado do isolamento social, porque nós não temos respiradores para todo mundo.
Essa é a realidade deste momento. Nós temos leito, mas não temos, nós temos leitos, mas nós não temos respiradores. Então, isso é um gargalo e uma limitação, porque o mundo todo está consumindo respiradores e nós não estamos conseguindo comprar. Fábio, na verdade nós podemos, tanto podemos que existem redes estaduais no Brasil que estão implementando as suas soluções e considerando como currículo dado, como o governador falava, e como calendário letivo normal. Em outras oportunidades, vocês já viram o governador falando que a política de educação não pode ser uma política excludente. E a pandemia, por si só, já cria uma exclusão. Na medida em que ela confina as pessoas dentro de casa, ela já coloca aqueles que têm recursos tecnológicos, por exemplo, para enfrentar essa situação, num ponto de partida muito mais à frente de outros que são, estes outros, em geral, alunos da rede pública pelo perfil socioeconômico dos nossos alunos, dos nossos matriculados. Nós já sabemos disso. Então, o nosso esforço nesse momento é não seguir o calendário letivo adiante, ignorando a exclusão que a pandemia por si só já provoca e os impactos que ela por si só já provoca na educação, porque dessa maneira a gente estaria talvez dando a nossa contribuição para aprofundar essa desigualdade, que é, como eu já disse no primeiro slide apresentado, um dos impactos previstos na pandemia mundial do coronavírus na área da educação. Então é por essa razão que o governador nos orientou, pensando numa política de educação que não fosse uma política excludente, condizente com o nosso discurso ao longo de todo o período de 2019, a trabalhar uma solução que oferecesse uma alternativa às famílias, aos alunos e às escolas, mas neste momento ainda sem considerar como calendário letivo, pelas razões também que eu já expliquei em outras respostas, por termos uma certa gordura, um certo estoque aí de tempo e de horas até para consumir, para cumprir a carga horária mínima estabelecida para o ano e para nos planejarmos para o momento da reabertura das escolas. Mas sim, é possível, tá? Vitor. Opa, boa noite, governador, secretário. Governador, queria falar especificamente sobre essa questão do fundo, né, para microempreendedores, MEIs, e agora também para as pequenas empresas. Quando que o empresário ele pode dar entrada no Banestes e no Bandes para esse valor e qual a expectativa de receber esse financiamento? A partir de semana que vem, como o fundo de aval exige um registro na Receita Federal, já foi encaminhado ontem para a Receita Federal, essa semana resolve essas questões burocráticas, semana que vem o Banestes já estará recebendo propostas do microempreendedor, da microempresa e da pequena empresa. Além de que o Banestes e o Bandes já estão operando as linhas normais de financiamento, e hoje eu conversei também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e tratei com ele das linhas de financiamento do governo federal. O governo federal começou hoje a operar uma outra linha que vai de empresas que faturam 360 mil por ano a 10 milhões de reais por ano, que é aquela linha de proteção do emprego, que faz o pagamento do salário direto para o servidor, por salário do trabalhador. Então começou a operar hoje o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e também o Banestes vai operar essa linha. Até outro limite. Então a gente tem o microempreendedor com financiamento, a microempresa com financiamento, a pequena empresa com financiamento e também, para além da pequena empresa, a média empresa com financiamento, nos bancos públicos, também os bancos privados estão operando essas linhas do governo federal. Então hoje começa a fluir efetivamente as linhas de financiamento para atender a quem está sofrendo, né, com essa pandemia e preservando, o objetivo é preservar empregos e proteger as nossas empresas. Luana, governador. Luana. Oi, governador, boa tarde para o senhor, para o secretário também. O senhor comentou um pouquinho ontem sobre o projeto de socorro aos estados e municípios. Foi votado, foi aprovado, como a gente previa,
o que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, o governo já sinalizou que tende aí a vetar esse projeto. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso, a opinião do senhor em relação à coordenação do governo federal a essa questão da pandemia, que desde o início aí o senhor vem fazendo críticas por essa questão dessa falta de apoio. E um exemplo também, já que a gente vem falando de educação, é que não houve aí nenhum, pelo menos eu não vi, nada por parte do ministro da Educação para fazer uma coordenação também, fazer uma atividade coordenada por todo o país. Então, eu queria a opinião do senhor, como é que está essa coordenação agora e desse projeto também. Foi votado, mas tende a ser vetado. Foi votado na Câmara, foi para o Senado, estamos discutindo com os senadores, é importante a gente pedir apoio dos senadores. O governo federal sabe que se não socorrer os estados, muitos estados vão quebrar. O ICMS é fundamental para os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Votou-se a recomposição do FPE e do FPM, que é uma receita importante para os estados e municípios do Nordeste e do Norte do Brasil. Então, vamos buscar convencer o governo federal de sancionar esse projeto se ele for aprovado pelo Senado da República, porque os estados e municípios vão precisar desse apoio. Nós não podemos emitir título, nós não podemos fazer dinheiro, quem pode fazer dinheiro é o governo federal. Todos os países do mundo, os governos centrais estão atuando com muita força. Quero dizer que o governo federal tem boas medidas na área econômica, tem boas medidas na área social. A minha observação que eu faço ao governo federal é essa ausência de coordenação. Como o presidente da República tem uma posição, o ministro da Saúde tem outra posição, isso fica uma dubiedade na orientação aos brasileiros. E isso dificulta o trabalho nosso também, aqui nos estados, aqui nos municípios. Então, é por isso que a gente sempre pediu, né, que houvesse uma coordenação de orientação, não só na área econômica, na área social, mas também na área de saúde, para que a gente possa preservar a vida dos brasileiros. Esse sempre foi meu pedido junto ao governo federal. Para finalizar, Daniele. Daniele. Boa noite, governador. A minha pergunta vai ser sobre a questão do isolamento mais uma vez. Porque o senhor ainda alertou agora que a gente está com dificuldade na compra dos equipamentos e isso é bem preocupante. Ainda mais que a gente tem visto muitas pessoas nas ruas, cada vez mais comerciantes pedindo que afrouxe o isolamento. E aí eu queria saber se tem algum número de como está sendo cumprido aqui no estado esse isolamento, alguma porcentagem, e se tem alguma medida mais dura que possa vir a ser algum decreto de fechamento de alguma coisa para poder restringir ainda mais essa saída das pessoas. Daniele, olha, esse é um tipo de pandemia, se as pessoas não se sensibilizarem, não tem solução, tá certo? Tem solução, porque pode chegar uma hora que a gente tenha que, de fato, impor alguma posição, como os diversos países impuseram. Mas sempre vocês viram que são decisões de um país inteiro nessa direção, mas nós também nos estados estamos tomando medidas de restrições. Aqui no Espírito Santo nós não temos um cálculo oficial, mas a empresa que faz esse cálculo de interação das pessoas, de mobilidade das pessoas, diz que a gente está em torno de 47%, 48% de isolamento. Já tivemos com 62%, caímos para abaixo de 50%. Então, eu disse aqui, agonia mesmo, da dubiedade de orientação com relação ao isolamento. Isso atrapalha, isso às vezes deixa as pessoas em dúvida do que fazer, né? Então, assim, mas é claro que este é um assunto que ou cada um de nós vamos ter uma disciplina e nos sensibilizarmos para que, de fato, a gente possa ser uma barreira à transmissão do vírus, ou o resultado vai ser ineficiente e a gente pode chegar a uma realidade de não ter um sistema de saúde em condições de atender a todo mundo. Nós aqui no Espírito Santo estamos numa situação melhor do que outros estados, porque nós preparamos um sistema de saúde, mas nós não imaginávamos que
a demanda por respiradores seria tão grande, até porque quando nós começamos de fato a ter o problema a partir de janeiro, a demanda por respiradores já era muito difícil, conseguimos comprar alguns, mas não conseguimos comprar mais. Então, nós nos preparamos, mas essa preparação nossa tem um limite da nossa autonomia, nós não fabricamos respiradores, infelizmente estamos dependendo de respiradores de fora do país, o país não fabrica respiradores, isso mostra uma deficiência na política industrial do país, o país não é soberano o suficiente e é importante a gente, numa hora dessa, ver as nossas deficiências. Nós temos uma deficiência grave na política industrial brasileira, nós ficamos muito dependentes de outros países e chega uma hora dessa, a gente aumenta muito a nossa dependência e colocamos a população brasileira em risco. Mas essa é a realidade e o que a gente tem que pedir é que as pessoas possam manter o distanciamento social, as pessoas do grupo de risco se recolham e a gente não promova nenhuma aglomeração de pessoas. É isso que a gente pede e até implora para que as pessoas possam seguir essas recomendações que não são minhas, são recomendações de todos os profissionais de saúde do mundo todo. Gente, olha, muito obrigado, eu e o Vitor agradecemos aqui a atenção de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, o Vitor também vai estar à disposição no telefone, no WhatsApp, a assessoria do Vitor está à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado, gente. Você não precisa ser um Einstein para ter um momento de gênio. Com um pouco de inspiração, temos ideias geniais científicas que passaram do estágio da pesquisa. Preciso de algo um pouco mais explosivo. Este é o Desafiando a Ciência. É possível desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Essa e outras questões você confere na série Amazônia Legal, que revela as novas formas que o homem tem encontrado para sobreviver e se relacionar com a floresta. Amazônia Legal, toda sexta-feira, às 8h15 da noite. Horário alternativo, domingo, às 11h30 da manhã. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. A ocupação de um velho casarão na periferia é o ponto de partida para a transformação social na série Squat na Amazônia. A série narra a história de jovens atores recém-formados que discutem sobre a realidade da produção teatral na região norte do país. Squat na Amazônia, toda terça, às 10h45 da noite. Horário alternativo sábado, ao meio-dia. ZYA 532, TV Educativa, Vitória, Espírito Santo. Boa noite.
noite, está começando mais um Giro TVE. A partir de agora você acompanha o que foi destaque na terça-feira do Capixaba com a equipe de reportagem da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Agora há pouco você acompanhou a entrevista coletiva do governador do estado, Renato Casagrande, ao lado do secretário de Educação, Vitor De Ângelo. Vários destaques, várias atualizações, informações foram passadas na coletiva e vamos começar o programa de hoje com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. É isso mesmo, eu também acompanhei a coletiva e a gente vai falar justamente sobre o que norteou, praticamente toda a coletiva, que foram as ações, as novas ações na área da educação pública aqui no Espírito Santo. Tem novidade aí, vindo por aí, Lucas. Daqui a pouquinho, então, as novidades com a Verônica. Obrigado pelas suas informações. Antes de começar a girar a nossa reportagem com os destaques da coletiva e também muito mais aqui no Giro TV, na tela para você os destaques das manchetes do dia de hoje. Começando com o destaque do site Movimento Online, o Ministério Público do Espírito Santo cobra reforço em medidas de proteção para idosos em asilos de Vila Velha. O órgão pede reforço nas medidas de cuidado e higiene para aumentar a proteção dos idosos que fazem parte do grupo vulnerável da Covid-19. Lembrando que em Vitória há um asilo, uma casa de idosos, na verdade, com 22 casos confirmados da Covid-19. Destaque de A Gazeta, Medicina, 48 estudantes antecipam colação para combater o coronavírus. A primeira leva de estudantes de uma faculdade particular entra com o pedido até o final dessa semana. Outros cursos também analisam a proposta. Os alunos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia da UFES seguem o mesmo caminho para ajudar no atendimento à Covid-19. E destaque a nível nacional, crise do coronavírus já custa 3,9 bilhões de reais a operadoras de turismo. Perdas desse ano equivalem a cerca de 25% do faturamento de 2019. O impacto da Covid-19 também nas operadoras de turismo, que é um setor muito afetado por conta dessa pandemia. Mais um destaque a nível nacional. FIFA vai adiar novo Mundial de Clubes para 2022, também por conta da pandemia do coronavírus. A informação é do site Agência Brasil, oficial da EBC, e o jornal espanhol AS publicou hoje que a FIFA vai adiar para junho de 2022 o Mundial de Clubes da FIFA. A intenção inicial era que fosse disputado esse ano de 2020. Ainda sobre destaques a nível nacional, o jet do G1, governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anuncia que está com o novo coronavírus. Ele anunciou que está com a doença após um vídeo feito pelas redes sociais. Portanto, o governador do estado do Rio de Janeiro, que também está afetado bastante com o coronavírus, está com a Covid-19. Voltando para cá agora para falar sobre os casos atualizados da doença no Brasil. Temos já dados atualizados na tela para você. Já são 25.258 infectados pela Covid-19 aqui no Brasil e 1.536 mortes, e a taxa de letalidade é de 6,1%. Aí para você no mapa o mapa da infecção pela Covid-19 no Brasil, os dados ali em vermelho, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, os estados que estão em emergência. Como você pode acompanhar, o Espírito Santo ali está na média dessa contaminação pelo novo coronavírus. Dando seguimento aqui ao nosso programa, vou chamar a Verônica Salazar com os destaques da coletiva de imprensa que acabou de acontecer no Palácio Anchieta. Governador do estado, Renato Casagrande, e hoje com uma novidade ao lado do secretário de Educação, Vitor De Ângelo. É com você, Verônica. Pois é, Lucas, foi uma coletiva longa, viu? Quase 1h30 e... basicamente, assim, no início da coletiva falou-se muito sobre as novas ações relacionadas à educação, Então, desde o dia 17 de abril, o Espírito Santo os alunos aqui do Espírito Santo estão sem aulas presenciais. E como manter, esse vínculo do aluno com professores e principalmente com a grade curricular, para que também não haja tanta evasão, para que o ano letivo não seja assim tão perdido. Então, o governo do estado, juntamente com a Secretaria da Educação, resolveu lançar um programa chamado Escolar. O programa se chama Escolar. São aulas não presenciais, para cerca de 240 mil alunos da rede pública aqui do Espírito Santo. E como é que será esse programa, Lucas? O conteúdo vai ser veiculado pela TV,
a TV aberta, né? O governador falou sobre uma parceria que o Estado do Espírito Santo fez com o Estado do Amazonas, porque eles lá já produzem um material da grade curricular básica, né? E esse material vai ser disponibilizado para o Espírito Santo. Obviamente que, a princípio, esse material tem todas as acaba abrigando, né, algumas características regionais daquela região, mas o próprio secretário da Educação já informou que, com o passar, né, dos dias, esse conteúdo vai ser adaptado aqui para as nossas questões regionais. Então, esse material, Lucas, ele vai ser veiculado pela TV aberta, numa parceria com a Rede Sim. São 3 canais da Rede Sim, o 8.2, o 8.3 e o 8.4. Esse material já começa a ser veiculado nesta quarta-feira, amanhã, viu? E vai ser um material simultâneo para toda a rede, né, do ensino básico. Então, vai ser veiculado às segundas, quartas e sextas. Aí, se você perdeu, seu aluno perdeu, ou se quer ver de novo esse conteúdo, vai ser reprisado na terça, na quinta e no sábado. E a Prodeste, né, numa iniciativa inédita, também lançou um aplicativo, e aí vai ser possível o aluno acompanhar por meio de salas de aulas virtuais, né, ter acesso ao conteúdo escolar também. São mais de 8.000 salas de aulas virtuais, Lucas, e não haverá necessidade de internet por meio das parcerias aí que o Estado fez com as operadoras. Então, o aluno que tiver um celular simples, né, por enquanto no sistema Android, mas o governador já avisou que esse sistema vai ser expandido também para quem tem iOS, né, que é o iPhone, e por enquanto não vai ser necessário ter acesso à internet para poder ter acesso a esse conteúdo. Quem precisar ter mais informações, e é claro que a gente vai dar todas essas informações ao longo da semana, a gente vai detalhar isso com mais precisão para os nossos telespectadores e ouvintes da nossa rádio. Tem também um portal que a CEDU lançou, que é o www.cedu.es.gov.br/escolar. Lá tem informação para aluno, tem informação para professor, tem informação para os pais, para que eles saibam como é que esse sistema virtual de aula, né, não presencial, vai funcionar no Estado. Essa transmissão, como eu disse há pouco, na TV começa nesta quarta-feira. Né, esses conteúdos, como eu já informei também, serão simultâneos, né, nos canais, para todas as séries da educação básica. E, a princípio, também só reforçando que, a princípio, esse material que vai ser veiculado aqui no Espírito Santo é material da grade curricular comum do Amazonas, mas será adaptado para o Espírito Santo de acordo com as nossas características regionais, Lucas. Lembrando que não vai contar inicialmente como dia letivo, horário letivo, esse conteúdo, não é isso mesmo, Verônica? Então é muito bom lembrar que não será utilizado esse conteúdo, né, como dia letivo, inicialmente, de acordo com a fala do governador ao lado do secretário de Educação, Vitor De Angelo. E a oferta do gás de cozinha está maior do que a procura. Segundo as distribuidoras e a Petrobras, não há risco de desabastecimento. A oferta está menor porque tem muita gente estocando o produto, o que é, segundo o Corpo de Bombeiros, muito perigoso. Confira na reportagem de Bernardo Barbosa. O comércio do gás também foi afetado na Grande Vitória com a pandemia do novo coronavírus. Devido à grande procura, em alguns casos, as revendedoras estão agendando os pedidos dos consumidores para os dias seguintes. Nesta, é possível observar um grande número de botijas vazias. Tivemos um aumento de 23% no nosso gás. O consumo foi bem maior, o pessoal está em casa, está gastando mais. E, infelizmente, a gasolina não está se usando no Brasil e no mundo todo. Então, os carros ficam parados e não há produção sem usar o carro. Como a produção é feita junto do gás, junto com a gasolina, hoje nós temos só 50% trabalhando da Petrobras para a gente. Infelizmente, está ficando difícil, o produto cada vez mais difícil. Né? Eu peço à população que não se preocupe em comprar 3, 4 botijas, entendeu? Compre só uma, que tem bom lembrar do próximo, lembrar do amigo. Está acontecendo, as pessoas estão comprando 3, 4 botijas e deixando o amigo sem. Infelizmente, pegamos pessoas comprando gás com um valor X e vendendo com Y, sabendo que hoje nós temos uma pauta de R$ 75. E fica a dica aí para o consumidor
para não comprar gás acima de 75. Caso comprar de alguém na rua, pega o cupom fiscal, pega a nota e pega para a gente mandar para o PROCON, junto com o DECON, e fazer a denúncia, porque as pessoas estão aproveitando dessa epidemia, entendeu? E querer cobrar um preço injusto. Isso se chama cambista, aquele que vai para a porta do depósito de gás, comprar um gás por em torno de 60, 65, 70 e até 75 tem, que é o preço máximo, e querer vender para a dona de casa por 120, 130 reais. Nas poucas que possuem para vendas, os profissionais se adequaram às normas de prevenção contra a Covid-19 e utilizam máscaras e luvas. Apesar da alta procura pelo gás de cozinha, o Corpo de Bombeiros alerta para o perigo que pode haver em estocar botijas dentro de residências. É importante falar que, assim como o álcool em gel, o gás também ele oferece um perigo muito grande quando há o estoque dentro das nossas casas. Primeiro que é um produto sem cheiro, é um produto sem cor. Esse cheiro que nós temos característico do gás é um produto oriundo do enxofre chamado mercaptano, que é introduzido na sua composição para que a gente tenha esse cheiro característico, uma vez da grande periculosidade que ele representa. Uma simples botija, quando ela há um vazamento, já é o suficiente para que a gente possa ter um grande estrago através de um grande vazamento. Por isso que é importante não termos mais de uma botija dentro de casa, apenas aquelas que estão conectadas ao fogão. Dessa maneira a gente consegue, com a adaptação correta, com a prevenção correta, evitar que um dano maior aconteça. Em nota, a Petrobras informou que não há risco de desabastecimento e que está reforçando a oferta do gás de cozinha para as distribuidoras e revendedoras. E ainda reforçou que não há necessidade de estocagem. Então você acompanhou aí a reportagem do Bernardo, reforçando que não há necessidade de estocar gás de cozinha, e a fala do presidente do sindicato também é muito importante, lembrando que o preço abusivo é comum nesse momento, mas se eu te oferecer em ponto de venda ou na rua o preço do gás acima de R$ 75, pode fazer uma denúncia, porque já será um preço abusivo. Agora vamos ao primeiro break aqui do nosso Giro TVE, daqui a pouquinho voltamos. A ocupação de um velho casarão na periferia é o ponto de partida para a transformação social na série Squat na Amazônia. A série narra a história de jovens atores recém-formados que discutem sobre a realidade da produção teatral na região norte do país. Squat na Amazônia, toda terça, às 10h45 da noite. Horário alternativo sábado, ao meio-dia. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, eu sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Repare. Quantas vezes você coloca as mãos na boca e nos olhos? É assim que o vírus entra no corpo. Fique atento e lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel antes e depois de comer. Após tossir ou espirrar, tocar maçanetas e estar em locais públicos. Boa higiene é fundamental para que o novo coronavírus não se espalhe. Vai dar tudo certo. Na pandemia, só se fala em propagação do vírus. O Provoca em Casa quer falar de propagação eficiente de informação. O meu convidado é um mestre na matéria, o Washington Oliveto, direto da casa dele em Londres, para o Provoca, nesta terça, 10h15 da noite. Já estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE nesta terça-feira, e você pode participar com a gente por meio das redes sociais, da TV Educativa e também da Rádio Espírito Santo, e pelo WhatsApp. Manda para cá sua mensagem e no seu vídeo pelo telefone da TVE 27 999 43 55 74. Vou repetir,
99943-5574. Manda pra gente o que você está fazendo nos tempos de quarentena, brincando com as crianças, vendo o Giro TVE, cantando com os vizinhos. Grave seu vídeo e manda pra gente. E agora nós vamos falar sobre uma informação que a Polícia Civil realizou uma operação em conjunto com o PROCON com o objetivo de coibir práticas abusivas no período da pandemia do coronavírus. Quem acompanhou a coletiva de imprensa na tarde de hoje e participa conosco ao vivo do Giro TVE é o repórter Bernardo Barbosa. Vou girar aqui. Bernardo, boa noite, bem-vindo ao Giro TVE. Me fala o que aconteceu nessa coletiva de imprensa, essa ação em conjunto da Polícia Civil com o PROCON. Boa noite, Lucas Melo. Boa noite a todos que estão acompanhando o Giro TVE. Pois é, como você mesmo disse, na tarde e noite aqui desta terça-feira, lá na chefatura da Polícia Civil, ocorreu essa coletiva de imprensa para a Polícia Civil, juntamente com o PROCON, passar, né, as informações de que há uma operação ocorrendo, né, ela não parou, ela não tem fim, vai ocorrer durante toda a pandemia entre DECOM, que é a Delegacia de Proteção ao Consumidor, a Polícia Civil, através do DECOM, juntamente com o PROCON, né? O PROCON informou através do seu presidente, diretor-presidente Rogério Ataíde, que até então 1.600 notificações foram repassadas ao órgão. E dessas, 1.093 foram de álcool em gel e máscaras de proteção. Fora isso, foi fiscalizado os supermercados, preços, né, de supermercados, mas até então nada muito abusivo. Eles falaram que o preço está na média, está no mercado, apenas comércios pequenos que eles vão lá, notificam caso estejam abusando, mas das grandes redes de supermercados, tudo normal. Foi passado também pelo Eduardo Passamani, o delegado titular da DECOM, que ao encontrar preços abusivos, basta o consumidor ligar para o 181 e denunciar essas práticas. Agora, o foco das investigações estão sendo as distribuidoras de gás. Isso mesmo, na nossa matéria que a gente viu no primeiro bloco, ele mesmo afirma, o delegado da DECOM afirma que o foco agora das investigações estão sendo as distribuidoras de gás, porque pessoas estão comprando, estocando esses gás e vendendo de forma ilegal, né, que seria o comércio clandestino e inflacionando o preço dessas botelhas. O José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil, informou que aqui no estado o preço em conta, o preço assim, o preço pagável, que a gente pode dizer... A média, né? A média é de R$ 75. Passou disso, o consumidor pode denunciar que eles vão atrás, inclusive, desse preço, segundo o José Darcy Arruda, é o preço mais barato do Brasil, é o gás aqui do Espírito Santo. E lembrando, Bernardo, quem poderia fazer essa denúncia, só fala pra gente qual o canal de fazer a denúncia. A gente falava sobre o preço abusivo do gás acima de R$ 75 e por onde que o consumidor pode fazer essa denúncia caso encontre aí o gás a preço abusivo. Pelo 81, assim como qualquer denúncia da Polícia Civil, basta o consumidor se observar que determinada distribuidora ou loja está vendendo acima do normal, basta discar 181 que eles vão averiguar a situação, Lucas. É isso daí, Bernardo. Muito obrigado pelas suas informações. Fica mais uma vez a lembrança da denúncia do telefone 181 para você que não só o gás, mas também outras mercadorias a preço abusivo. Denuncie para a polícia que mantém uma ação, uma operação em conjunto com o PROCON para combater esses preços abusivos. E a Secretaria de Estado da Saúde está monitorando uma casa de repouso, onde 4 funcionários e 18 idosos foram infectados pelo novo coronavírus. Mais uma morte foi registrada entre os internos da instituição. Confira na reportagem de Thelma Scarpini. A vítima foi um senhor de 66 anos que morava na casa de repouso, mas estava internado num hospital particular. Além dele, outros 5 idosos que foram infectados no asilo também morreram. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a Secretaria de Estado da Saúde acompanha de perto o caso. Então, nós temos uma situação de uma instituição de longa permanência, né, mais conhecida como asilo para pessoas idosas. É uma instituição particular aqui na cidade de Vitória, em que dos 21 idosos que estão ali asilados, 18 fizeram teste e foram positivos para o coronavírus.
Essa instituição ela é gerenciada então por uma instituição privada, acompanhada e monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, e nós temos um profissional designado pela Secretaria Estadual, que é um infectologista, que supervisiona também essa instituição, acompanha o serviço privado, o clínico médico dessa instituição, orientando quanto ao cuidado com as pessoas idosas. Infelizmente, do total de pessoas infectadas, 5 já foram a óbito dessa instituição, 3 foram em instituições hospitalares e 2 na própria instituição. E todo cuidado é pouco na hora de sair às ruas e enfrentar as filas. As aglomerações favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. E a repórter Camila Soares foi até as ruas para registrar muitas filas, principalmente em bancos, com pouca ou nenhuma medida de precaução. Elas estão por toda parte, bancos, lotéricas, farmácias com medicamentos de alto custo. As filas, mesmo em tempo de pandemia, ainda fazem parte da vida dos capixabas. Tem hora que a gente tem que procurar vir direto ao assunto, porque online não dá, tá entendendo? Fica falhando, fica travando, tá entendendo? Na internet. Aí eu vim ver pessoalmente, né? Eu acho que eles deveriam ter um controle de tantas pessoas, para as pessoas não virem à toa. Diz que não é para sair de casa, nós estamos correndo risco. Nós aqui está correndo risco. Muitos estabelecimentos têm respeitado as regras com marcações no chão do distanciamento de 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas. Outros nem tanto. Apesar das recomendações para se evitar aglomeração, muitas pessoas ainda precisam fazer serviços externos. E nessas horas, o cuidado deve ser redobrado. Quando as pessoas estão na fila, elas devem respeitar a distância mínima de 2 metros entre cada pessoa, tanto para frente quanto para trás. Por quê? Quando uma pessoa está com tosse ou espirrando, ela consegue lançar partículas das secreções respiratórias até 2 metros. Nas medidas internacionais, isso é colocado em pés, 6 pés. 6 pés dá mais ou menos 1,80 m. Então, para ter uma margenzinha de segurança, a gente coloca 2 metros para frente, 2 metros para trás entre cada pessoa da fila. O que a gente não tem observado, na verdade, nos locais onde tem aglomerações de pessoas em filas, como supermercados, casas lotéricas, bancos. Então, manter essa distância é fundamental. Quando você mantém essa distância, você já está longe daquelas partículas de secreção respiratória que a pessoa joga em você à distância, espirrando ou tossindo. Outra coisa que é importante de se levar em consideração é: quem está com algum sintoma respiratório deve evitar sair de casa. Mas se não tem possibilidade, porque mora sozinho, não tem outra pessoa para ir, deve ir utilizando a máscara, tá? Colocar a máscara no rosto antes de sair de casa. E aí, essa outra recomendação vale para todas as pessoas. Não colocar as mãos no rosto, na boca, no nariz e nos olhos. Essa informação muito bem lembrada pelo nosso infectologista, e evitar as filas é sempre a melhor recomendação, ao lado da higiene das mãos e também nesse todo o período de coronavírus. Já estamos sempre relembrando para você que nos acompanha aqui na TV Educativa e também na Rádio Espírito Santo. Hora do segundo intervalo aqui no nosso Giro TV. Daqui a pouquinho voltamos. A natureza é como uma obra de arte, cheia de cores, formas e uma beleza sem tamanho. Aprecie raros momentos da vida selvagem no Planeta Terra, terça, 8h15 da noite. Não dê chance para o Covid-19. Evite cumprimentar com aperto de mãos, abraços e beijos. Cubra a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo quando tossir ou espirrar. Com precaução e responsabilidade, vai dar tudo certo. Não tem como não olhar para isso aqui e pensar: Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto.
As aventuras do Richard no Paraná. Quarta, 8h15 da noite. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Opinião todo mundo tem. Algumas nos acompanham por toda a vida. Cresci num lar onde meu pai sempre nos ensinou a ter uma opinião já formada. Às vezes, a vida nos faz mudar de opinião. Um povo que não tem opinião, ele não sabe escolher. E você? Ouve a opinião do outro quando ela é completamente diferente da sua? Para mim, é uma pessoa que tem opinião, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aqui neste espaço, nós vamos ouvir especialistas e também o público. A sua opinião. Opinião, qual é a sua? 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do estado na segurança de casa. De 12 a 19 de abril, acompanhe as missas do Oitavário diretamente do Convento da Penha, de segunda a sexta-feira, 3 da tarde, sábado e domingo, 5 da tarde. No dia 20, missa especial com o Padre Reginaldo Manzotti, ao meio-dia. TVE. Capixaba como você. Já estamos de volta com mais um bloco, o terceiro e último bloco do Giro TV, na transmissão simultânea na TV Educativa e também na Rádio Espírito Santo. Volto a chamar agora a Verônica Salazar. Antes de falarmos sobre outros assuntos, queria que você reforçasse, Verônica, o endereço eletrônico da Secretaria de Educação para quem está em casa e vai acompanhar as aulas pelo aplicativo e pela TV. Verônica. Pois é, Lucas, a gente até recebeu aqui mensagem das pessoas perguntando novamente qual é o portal. Bom, só reforçando, é o portal da CEDU, www.cedu.es.gov.br/escolar, tudo junto, minúsculo e não tem nenhum acento. É isso daí, Verônica, obrigado. Vamos voltar a falar de um tema importante na alçada, que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que repõe a estados e municípios perdas com ICMS e o ISS, que são impostos cobrados dos estados e dos municípios. Volto com você, Verônica. Isso, Lucas. A votação foi ontem, mas foi na Câmara dos Deputados. A medida ainda não está valendo, obviamente, ainda precisa passar pelo crivo, do Senado e depois ainda pela sanção do presidente da República. Essa matéria, como você mesmo disse, a gente só reforça, prevê uma recomposição das perdas de estados e municípios com a arrecadação do ICMS, até eu me embolei, Lucas, olha lá. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse imposto que é devido ao Estado. E também com relação à perda do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é um tributo municipal. Enfim, de acordo com o texto dessa matéria, essa compensação valeria por 6 meses. Isso é, se ela continuar sendo aprovada aí, de acordo com esse texto original, não haver aí nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de emenda. Se esse projeto for sancionado pelo presidente da República, sem nenhuma mudança, a dívida dos governos estaduais e também dos prefeitos também, a dívida com o BNDES e também com a Caixa Econômica Federal, isso aí já é uma outra medida dentro desse mesmo projeto, essas dívidas também seriam suspensas até o final deste ano. Ainda ontem, Lucas, numa outra coletiva com a imprensa que o governador do estado, do Espírito Santo, Renato Casagrande, deu, ele já demonstrava uma preocupação com relação à perda de arrecadação aqui do Espírito Santo, justamente por conta dessa crise que está atingindo o mundo todo e vai atingir o Espírito Santo em questões econômicas, não tem jeito. Então, ele já conseguiu dar uma estimativa aí com relação à perda do ICMS, que é a arrecadação do Estado. Ele
mencionou algo em torno de 30%. Então, essa medida, se for sancionada pelo presidente da República, na forma como ela foi elaborada, vai ser aí de grande auxílio aqui para o Espírito Santo, Lucas. E para os municípios também, com toda certeza. Já o impacto de 30% para os estados e municípios até o final de abril, e para o impacto aos cofres federais. Qual é, Verônica? Bom, Lucas, existe uma estimativa aí de um impacto nos cofres federais com esse auxílio, né, a estados e municípios, com essa compensação financeira, porque os estados e os municípios vão deixar de arrecadar impostos. A previsão é de 90 bilhões de reais. Bom, essa proposta, Lucas, ela tem enfrentado certa resistência dos governistas, né, que são os apoiadores do governo federal. Eles acreditam, por exemplo, que o governo federal poderia dar uma ajuda aos estados e municípios no valor fixo e que essa compensação não poderia haver da forma como ela tem sido proposta aí. Mas, lembrando que mesmo que a União tenha também uma queda de arrecadação dos seus tributos, Lucas, é possível que a União, né, emita títulos da dívida pública como forma de captar recursos, uma coisa que não é possível nem para os estados e muito menos para os municípios. Então, se essa medida passar a valer, e a gente está aí aguardando a votação no Senado agora, foi encaminhada ontem para o Senado, seria, como eu disse, um alívio, né, nos efeitos econômicos provocados por essa pandemia que está atingindo o mundo todo, o Brasil e o Espírito Santo também. E esses recursos federais, Lucas, eles deverão ser aplicados exclusivamente, essa compensação financeira, ela deverá ser aplicada exclusivamente em ações de combate ao coronavírus. É isso daí, Verônica, muito obrigado. E vamos acompanhar a tramitação agora no Senado e também todo o diálogo com a base do governo, que, como disse a Verônica, não é muito a favor dessa redução do ICMS, do ISS para estados e municípios por conta dessa arrecadação do governo federal. E agora vamos falar que as paneleiras de Goiabeiras estão recebendo um kit com cesta básica e artigos de higiene e limpeza. A ajuda vem em boa hora para estas artesãs que estão hoje há quase um mês sem produzir e comercializar as tradicionais panelas de barro. Eunete é artesã há 35 anos. Ela confecciona uma das maiores expressões da cultura popular do Espírito Santo, a panela de barro. E com a pandemia do novo coronavírus, o trabalho dela e de outras 65 artesãs ficou parado. Essa pandemia afetou a nossa família e as famílias dos que trabalham aqui no Galpão das Paneleiras. Porque nós trabalhamos aqui, o galpão já está fechado há um mês, que nós não podemos trabalhar, né? Por causa desse problema que está tendo. Aí afetou, porque nós trabalhamos com a panela de barro para vender, nasceu o nosso trocadinho. E agora nós não podemos ter esse dinheiro. Para minimizar os impactos econômicos causados pelo novo coronavírus, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo Aderes distribuiu um kit com cesta básica e higiene e limpeza para 60 artesãs da Associação das Paneleiras de Goiabeiras. Essa ajuda que vem da Aderes vai melhorar bastante, porque a gente já tem um alimento para levar para dentro de casa. Vem numa boa hora porque a gente trabalha, a gente vive disso. A nossa renda vem da panela de barro. E estando em casa não tem para onde correr, né? E temos crianças pequenas que também tem que se alimentar. A paneleira aqui trabalha de manhã para de tarde levar o alimento para casa. E já estava passando uma grande dificuldade, agora chegou numa hora boa, chegou na hora certa, elas são todos felizes com a cesta que receberam hoje. Para receber o kit é preciso preencher ficha de inscrição que está no edital publicado no site da Aderes. O edital contempla também, além dos artesãos capixabas, empreendedores da economia solidária de todo o estado. As inscrições terminam amanhã, dia 15 de abril. Após feitas as inscrições, será feita uma análise dessas fichas para se foram cumpridos os critérios de seleção que está estipulado no edital. Eles entrarão no site, acessar o edital, imprimir a ficha de inscrição, preencher e enviar por e-mail para a Aderes. No endereço benefício@aderes.s.gov.br.
tá aí, então, as paneleiras sendo auxiliadas lá em Goiabeiras. E que tal começar o dia com música de qualidade? A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo está promovendo nesses tempos de pandemia um isolamento social, um café da manhã musical, onde além de uma boa música é possível conhecer um pouco da rotina dos integrantes da orquestra. Olá, amigos da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Estamos ansiosos para que essa situação tão difícil termine logo, para que possamos voltar a nos encontrar nas nossas apresentações. No momento, apesar da saudade de todos e da vontade de fazer aquilo que mais amamos, estamos seguindo as recomendações das autoridades de saúde e ficando em casa. Para atenuar essa dura realidade, vamos promover diariamente alguns encontros com os nossos queridos músicos, que além de doar o seu talento, nos emocionando com a sua música, também vão falar sobre suas carreiras e de como estão convivendo com essa nova realidade. Espero que vocês curtam e que isso seja um alento para todos nós. Um grande abraço e até breve. Muito legal, né? E a TVE está transmitindo o Café da Manhã com orquestra às 8h30 da manhã aqui no canal 2.1. E a necessidade de isolamento social não está impedindo que os devotos de Nossa Senhora da Penha acompanhem as celebrações do Oitavário. Nossa colega Gisele Paiva encontrou uma família que não perde as transmissões da missa aqui pela TVE. Pois é, Lucas, muita gente que sempre subiu até o campinho do Convento da Penha para acompanhar as missas do Oitavário, este ano, devido ao isolamento social, está acompanhando as missas pelas redes sociais, pelo rádio e pela TV. Muitos acompanham aqui na nossa casa, na TV Educativa. Eu sou Ana Meneghelli, sou jornalista, professora universitária. Essa aqui é a minha mãe, Maria Luísa, ela tem 82 anos. E sempre foi tradição da nossa família acompanhar no Convento da Penha o Oitavário de Nossa Senhora. Mas diante da situação que a gente está vivendo de isolamento, isso só é possível, né, manter essa tradição por conta da transmissão da TVE. ts.gov.br. Né, a gente acompanhar, e você sabe que você acompanha que a TVE transmite todos os dias as missas do Oitavário a partir das 3 da tarde. Você viu a Verônica, que volta daqui a pouquinho falando sobre mais repercussão sobre o coronavírus. Antes, na tela para você os dados atualizados do Brasil e também do Espírito Santo da Covid-19. Já temos 25.258 casos do coronavírus no Brasil e no Espírito Santo já são 466 casos confirmados da Covid-19, já não contando ainda com os novos 94 casos confirmados no estado, um recorde nesse histórico de contabilização feito pelo governo do estado, como anunciou agora há pouco o governador Renato Casagrande. Já são 14 mil casos no Sudeste. A principal concentração, você vê aí no mapa, está em São Paulo, ao lado do Rio de Janeiro. São Paulo com quase 10 mil casos confirmados da Covid-19. Em número de óbitos, você vê agora aí o avanço dos casos, como essa curva está nesse começo ascendente dos casos desde o começo da última semana, e o número de óbitos no Brasil, São Paulo também já contabilizando 695 mortes pelo novo coronavírus, e aqui no Espírito Santo já temos 17 mortes. Esse número de São Paulo aumentou, na verdade, o número de mortes em São Paulo. Foram mais de 200 mortes em São Paulo só no dia de hoje, e o Espírito Santo contabilizando já 18. 17 está na tela para você, mais uma que foi anunciada pelo governador Renato Casagrande. Falando sobre ainda coronavírus, a gente trouxe informação mais cedo de que os municípios e também de que um asilo em Vitória, um lar de idosos em Vitória, está com muitos casos do coronavírus, e a Verônica Salazar tem detalhes sobre o caso desse lar de idosos e também sobre a situação da Covid-19 em Vitória. Verônica. Pois bem, Lucas, antes de eu passar algumas informações com relação a esse assunto que você mencionou, eu vou só retificar, porque eu recebi informação de que os nossos caracteres com relação àquele site da CEDU para tirar dúvidas, né, professores, alunos e pais, acabou entrando errado. Então a gente vai fazer a retificação agora, ó, é www.cedu.es.gov.br/escolar. Pois bem, desde o início a gente começou a semana, né? O Capixaba começou a semana com a informação de que teria acesso
né, e o que ocorreu, as informações das pessoas contaminadas pela Covid-19 de forma regionalizada, de acordo com o seu bairro. É uma medida aí implantada pelo governo do estado, importante, né, para a tomada de medidas, decisões pelo poder público, mas também uma forma de alertar a população, né? E os bairros passarão a ser classificados como alta, média, baixa incidência de casos e possivelmente as medidas do poder público serão tomadas de acordo com a equivalência do vírus por bairro. E o bairro de Jardim Camburi, em Vitória, acabou concentrando o maior número de casos em todo o estado. A gente procurou a Prefeitura de Vitória para saber como o município vai agir nesse caso, já que é um número, acaba uma disparidade muito grande, né? Na primeira divulgação foram 38 casos somente em Jardim Camburi. Para a gente ter uma noção da disparidade, o bairro vizinho, Jardim da Penha, tinha 9 casos. Então, a gente procurou a Prefeitura de Vitória para poder saber, né, o que pode ter ocasionado, além de ser um bairro bastante populoso, né, o que pode ter ocasionado esse alto número, né, de pessoas contaminadas pela Covid-19. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que pode ter ocorrido o caso isolado dessa instituição de longa permanência, onde foram contaminados muitos idosos e acabou também na morte de algumas pessoas idosas nessa instituição que fica em Jardim Camburi. Então pode ter colaborado para essa disparidade, para que esses números no bairro sejam tão altos. Mas a Secretaria disse ainda que não há registro de que outra instituição de longa permanência que abriga idosos aqui em Vitória que tenha algum registro, né, em outra instituição. Por enquanto, o registro é só nessa instituição que fica em Jardim Camburi. E sobre as aglomerações, a gente questionou também, porque, né, dando a gente observando, né, pela televisão, tem visto muitas aglomerações desnecessárias, né, especialmente de pessoas se divertindo e tal. A Prefeitura de Vitória disse que já foram feitos bastante notificações, acabei me embolando aqui, mas vamos falar certinho agora. Então, a Prefeitura recebeu mais de 1.000 denúncias de estabelecimentos comerciais abertos e também de bares e tudo mais, e que a população pode ajudar nesse processo ligando gratuitamente para o número 156. Tá bom, Lucas? Isso daí, Verônica, muito obrigado. Só fazendo uma correção rápida, eu falei que tinha sido mais de 200 mortes em São Paulo, foram 98 mortes em São Paulo registradas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E assim vamos terminando o Giro TVE desta terça-feira. Amanhã mais um encontro marcado às 18 horas. Um abraço e até lá.